Senhor, meu Deus e Pai, grato, meu Deus, pela sua presença que se faz presente aqui em nosso meio, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, meu Deus. Neste momento, meu Deus, desta palavra, meu Deus, que vai ser ministrada aos nossos ouvidos, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, nos dê entendimento, Senhor Jesus, capacitação, meu Deus, através da Tua palavra, meu Deus. Nos abençoa, meu Deus, que possamos estar atentos ao que o Senhor tem a dizer para cada um de nós, meu Deus. Te pedimos, meu Deus, essa bênção e já te agradecemos, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Pastor Tassiano. Paz do Senhor a todos, amém? Motivo de alegria nós estarmos aqui mais esse domingo para louvarmos e exaltarmos aquele que é digno de toda honra e glória. Momento de cultuar, onde entendemos que o nosso culto ele é cristocêntrico. Entendemos que o nosso culto é o culto voltado para aquele que é digno de honra, de glória, ao nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Vamos ler dos versos 1 aos versos 2, ao verso 12. Se você está com a sua Bíblia, abra. Nós temos aí o auxílio do Data Show, mas se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra a sua. Se você não trouxe, você pode estar acompanhando aí no Data Show, mas você que trouxe, eu te aguardo a abrir aí. Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao verso 12. Todos acharam, amém? A palavra do Senhor nos diz em Tiago capítulo 4: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Que julgas o próximo.
ainda deixa sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, pois o Senhor é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O mesmo Deus que operou, o mesmo Deus que fez milagres, o mesmo Deus que orientou o povo há anos atrás, é o mesmo Deus que servimos, pois o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e a tua palavra nos garante que onde está 2 ou 3 reunido em teu nome, o Senhor está presente. Ó Pai, nós invocamos o teu nome nessa noite, pois sabemos que tu estás em nosso meio. Ó Deus, então abre o nosso coração, a nossa mente e nos capacita, Senhor, para ministrar a tua poderosa palavra, pois não queremos, Senhor, sair daqui da mesma maneira que entramos, mas queremos sair daqui moldados, mudados pela tua poderosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, há algum tempo, esse mês que passou, nós estávamos ministrando aos jovens um estudo sobre o livro de Tiago, encerramos, né? E eu separei esse texto que acredito que é pertinente para nós nesse tempo. E o tema que eu quero tratar hoje é pondo fim às guerras. Nós precisamos de pôr fim às guerras. E é isso que Tiago trata aqui nesse texto que lemos. Provavelmente você já ouviu falar em muitas guerras que aconteceram no decorrer da história. Quem nunca ouviu falar aí na guerra da Primeira Guerra Mundial? Quem nunca ouviu falar da Guerra Civil Russa? Quem nunca ouviu falar da Segunda Guerra? O Brasil é cheio de guerras, né? Nos noticiários nós estamos vendo aí Israel em guerra. Todos nós já sabemos que a história foi constituída por várias guerras. Se nós estamos aqui foi porque alguém lutou pelo Brasil, enfim, lutou e guerreou e nós estamos aqui. Mas apesar de várias organizações de paz, a guerra ela é real. Mas as guerras não são simplesmente essas que aconteceram na história ou que estão acontecendo no decorrer da nossa vida. Existem guerras que estão acontecendo dentro de famílias. Existem guerras acontecendo entre amigos. E Tiago está tratando aqui, falando sobre guerras de irmãos que estão dentro da igreja, mas estão guerreando entre si, estão batalhando entre si, estão em desavenças. Isso não é somente no texto aqui de Tiago. Esse problema de guerras e desavenças entre os irmãos não é um problema que só aconteceu no tempo de Tiago e os irmãos da sua igreja, mas nós podemos perceber que essas guerras estão acontecendo e aconteceu no decorrer da história dentro da palavra de Deus. E Tiago vai tratar aqui nesses versículos, ele vai falar de 3 guerras que acontecem no mundo e fala também como nós podemos vencer essas guerras. E é isso que nós vamos tratar e vamos expor aqui para os irmãos nesses versículos que lemos. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, a primeira guerra que Tiago vai tratar é a guerra que existem uns com os outros. Nós estamos em guerra uns com os outros. Isso não é novidade. Veja o versículo 1 do capítulo 4 que lemos. Tiago ressalta isso: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Tiago está dizendo que existe uma guerra acontecendo entre os irmãos. Veja ainda o versículo 11 e 12 que lemos: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo?
Então nós podemos perceber que Tiago está falando que, além dessas guerras que nós já mencionamos aqui, civis, guerra entre países, existem guerras dentro da família, existem guerras acontecendo entre pai, entre filho, entre marido e mulher. Quem sabe você entrou aqui, talvez você não está muito bem entre a sua família, houve uma guerra, houve uma discussão, e Tiago vem tratando exatamente sobre isso, que na igreja onde ele estava, existia essa guerra, existia essa contenda entre os irmãos. E quando nós temos essa prática de contenda, de guerra, nós vamos contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz no Salmo 133, um versículo que nós conhecemos de cor, o salmista dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Todos nós conhecemos esse versículo, e provavelmente essa igreja que Tiago estava também conhecia esse versículo, fazia parte da Torá. O judeu conhecia esses versículos, mas mesmo assim eles viviam em guerra, em contenda, em conflito. Nós podemos perceber que isso não é somente do tempo de Tiago, como eu já disse, mas isso é desde o Éden. Quem não se lembra da guerra que houve entre o irmão Caim e Abel? Um irmão mata o outro. Quem não se lembra dos pastores de Ló guerreando entre si com os pastores de Abraão? E houve uma ruptura. Abraão chega ao ponto de dizer: olha, não tem espaço aqui para nós. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o outro canto. Mas escolhe, nós temos que nos separar, nós temos que nos dividir. E houve essa guerra. Quem não se lembra do pai Davi e o seu filho Absalão, um filho guerreando com o pai. Absalão desejou possuir o reinado de Davi, e há uma guerra tremenda. Davi sofreu muito, porque o seu filho estava contendendo, guerreando contra o seu próprio pai. Provavelmente você deve lembrar também dos discípulos. Após um grande acontecimento, diz a palavra de Deus que Jesus pega os seus discípulos questionando entre si quem era o maior no reino dos céus. Uma contenda dentro do discipulado de Jesus, dentro dos 12. Nós vivemos em guerras uns com os outros. Nós vivemos em conflitos uns com os outros. Isso é muito triste. Isso é muito ruim para nós. Quando nós olhamos para a igreja primitiva e nós olhamos para a igreja de Corinto, é uma das igrejas mais problemáticas que nós podemos ver dentro da palavra de Deus. Existia irmão dentro da igreja de Corinto que estava levando o outro na justiça humana. E mesmo em uma igreja onde havia uma felicidade, uma harmonia, que Paulo escreve para os filipenses dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. E nós só vemos ali muitos elogios a essa igreja, mas mesmo nessa igreja que parecia muito feliz, muito abençoada, também existia guerra, também existia conflito. Existia duas mulheres ali que não davam muito bem, e Paulo escreve recomendando: olha, resolva o problema entre vocês, porque vocês não podem viver dessa maneira. Tiago está dizendo para nós que existem guerras acontecendo no nosso meio, em nossas igrejas, em nossas casas, em nossas famílias, em nossos relacionamentos. Guerreamos entre si. Mas por que estamos guerreando? Por que estamos guerreando se a Bíblia fala que nós somos da mesma família? Por que guerreamos se a palavra diz que nós servimos ao mesmo Deus? Se nós temos o mesmo Salvador? Por que guerreamos? Porque lutamos uns com os outros.
E Tiago vai explicar por que nós guerreamos entre si. Porque existe uma guerra entre nós. Porque também eu estou guerreando comigo mesmo. E se eu não estou bem comigo mesmo, eu não posso estar bem com o meu próximo. Se existe guerra dentro de mim, também eu vou guerrear com o meu próximo, com o meu irmão. Então a primeira guerra que vivemos é entre nós, uns com os outros. E Tiago agora vai dizer no versículo 1, a parte B, até o versículo 3. Ainda olha aí para o texto, versículo 1, parte B, até o verso 3. Tiago vai dizer o seguinte: de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Tiago está dizendo que existe uma guerra interna em nós, existe uma guerra dentro do nosso coração. Todo este mal que está indo contra o meu irmão tem uma fonte. Toda essa contenda que acontece com alguns de nós, entre nós, como nós já vimos aqui, várias histórias de contenda, irmãos contendendo, igrejas contendendo, famílias contendendo. Há uma fonte, e essa fonte não é do meu próximo. Essa fonte está dentro de mim. Essa fonte maligna que contende está dentro de mim. Sabe por que guerreamos entre nós? Porque existe uma outra guerra dentro de cada um de nós. Estamos lutando com nós mesmos. A guerra existe dentro do nosso coração. Essa guerra que existe dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, ela contribui para que existam outras guerras. Essa guerra dentro de mim contribui para causar as guerras com o nosso próximo. Jeremias capítulo 17, versículo 9 vai dizer: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração do homem é corrupto, o coração do homem é enganoso, o coração do homem existe uma fonte maligna, e por isso vivemos em guerra uns com os outros e conosco mesmo, com nós mesmos. Tiago ainda vai dizer no capítulo anterior, no capítulo 3, versículos 4 a 16, ele diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriais disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O próprio Tiago está dizendo no capítulo anterior, se você puder ler na sua casa, que dentro de nós, o que existe dentro de nós é tudo que há de ruim. Ele diz no versículo: aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Dentro da nossa vida, dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, existe corrupção, existe confusão, existem coisas ruins, todas coisas ruins. 1 Pedro capítulo 2, verso 11, o apóstolo Pedro vai exortar a igreja dizendo: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós obsterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Tiago está dizendo, Pedro também diz que dentro de nós, quando nós estamos vivendo as paixões carnais, as paixões da nossa carne, nós estamos guerreando com nós mesmos. Quando eu faço a vontade da minha carne, quando eu faço a vontade do meu ser, eu estou guerreando comigo mesmo.
E quando nós olhamos para tudo isso, nós podemos ressaltar uma coisa: que a essência do pecado é o egoísmo. O pecado nasce do egoísmo. Essa é a essência do pecado. Como foi que Eva caiu? Como foi que Eva desobedeceu? Eva desobedeceu a Deus porque quis comer do fruto da árvore e se tornar sábia como Deus. Ela não se contentou somente com a presença do Senhor ali. O egoísmo falou mais alto em Eva e o pecado entra. Abraão mentiu sobre a sua esposa para os egípcios, por causa de seu desejo egoísta de salvar a própria vida. Quem não se lembra de Acã, após destruir o exército inimigo, ele toma os espólios que não era para possuir, que não era para tomar. Deus já tinha dito: vocês vão vencer, mas não peguem nada dos espólios da guerra. Nada dos espólios da guerra vocês pegam. E Acã, vendo o ouro, vendo tudo aquilo de Jericó, pega para si com egoísmo, querendo tudo para si. E aí o pecado nasce do egoísmo humano. Os desejos egoístas são perigosos, irmãos. Quando nós vivemos em práticas egoístas, estamos correndo um grande perigo na nossa vida. Porque quando estamos vivendo o nosso ego, vivendo o egoísmo, pensando em nós mesmos, nós somos levados a fazer coisas erradas. Tiago, no capítulo 4, verso 12 que lemos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, veja o que diz, verso 2, a parte B. Ele diz assim: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Veja, quando existe egoísmo dentro de nós, nós estamos lutando contra nós mesmos, estamos conquistando e nada temos. E aí ele ainda diz: matai, invejais e nada podeis obter, vivei lutando e fazendo guerra. Quando nós vivemos uma vida egoísta, pecaminosa, quando nós temos essa essência do pecado, que é o ego, nós estamos propensos a tomar decisões erradas, a fazer coisas erradas. Perdemos o senso, perdemos a direção. E aí caímos, tropeçamos, erramos o alvo. E é isso exatamente que quer dizer pecado no original. A Ramatia errou o alvo, perdeu a direção, porque está vivendo para o seu prazer. E o homem não foi criado para viver para si, o homem foi criado para viver para Deus, para as coisas de Deus. E quando nós vivemos para nós mesmos, essa essência de pecado vem em nós, e nós estamos errando o alvo. Porque você não nasceu para viver para si mesmo. Você não nasceu para viver para as suas paixões. Você nasceu para fazer a vontade do Pai. Você nasceu para exaltar o nome do Senhor. Essa é a essência do homem sem o pecado. É um adorador. Jesus disse que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. E quando nós vivemos este ego, estamos pecando, saindo fora do propósito de Deus. Esse egoísmo que havia entre os irmãos do tempo de Tiago fazia com que eles fizessem coisas certas com intenções erradas. Esses irmãos estavam orando de forma errada. Veja, Tiago está combatendo exatamente isso que estou dizendo. Os irmãos estavam fazendo uma coisa certa. Veja o versículo 3, olha o que ele diz, do capítulo 4 que lemos: pedis e não recebeis,
porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E aí eu pergunto para os irmãos nessa noite: orar, pedir a Deus, é correto? A Bíblia ensina você a orar? Pedir ao Senhor? Ensina, é uma coisa correta, é uma prática certa. Mas eles estavam fazendo com a intenção errada. Não era para glorificar a Deus a oração que eles estavam fazendo. Eles não estavam pedindo a Deus para que Deus desse algo para ele, que louvasse e exaltasse o nome do Senhor. Eles estavam pedindo algo para esbanjar com seu egoísmo humano, com seu ego, com seus prazeres. E por isso eles não estavam obtendo o que eles estavam procurando. Eles não estavam recebendo as orações, porque estavam fazendo uma coisa certa, mas com o foco totalmente errado. Estava orando corretamente, fazendo algo certo, mas com a intenção totalmente errada. A intenção de ir a Deus, irmãos, não é para mudar a vontade de Deus, não. Eu não vou a Deus e você não vai a Deus orar para que Deus mude alguma coisa na sua vida, não. A oração é para que eu mude. A minha oração a Deus não é para que Deus mude o propósito, o plano, a vontade dele para a minha vida, mas a oração é para que eu me enquadre, entre dentro da vontade do Senhor. Esse é o propósito da oração. E o povo aqui da igreja onde Tiago estava congregando, estava vivendo totalmente de uma forma totalmente errada, estava fazendo certo com intenções erradas. E a pergunta que vem nessa noite: por que você ora? Será que a sua oração não tem um contexto de guerra? Eu estou querendo orar e pedir alguma coisa para mim porque o meu ego está falando alto e eu preciso orar, eu quero isso. Quando oramos de forma incorreta, mostramos que a nossa vida cristã é um todo, está errada. Se nós oramos de forma errada, a nossa vida cristã toda está errada. Se eu não sei orar, eu não tenho vida cristã, porque a vida cristã, a base dela é oração, é palavra de Deus, é abrir a Bíblia. E como nós estamos falando para os jovens esse mês que passou, que a Bíblia é um espelho que revela quem eu sou, e eu preciso ir para a palavra do Senhor e buscar dela para que ela revele quem eu sou. E quando eu sou revelado, ela me mostra quem eu sou. Eu preciso ter a prática de mudança, de transformação. Nós estamos conversando com eles e dizendo assim: você não acorda de manhã e olha no espelho e vê seu cabelo todo bagunçado e vai para a sua rotina diária. Você faz o quê? Toma postura de se arrumar, penteia o seu cabelo, coloca uma roupa e vai para o seu dia. Aí sabe o que nós fazemos, cristãos? Nós olhamos para o espelho da palavra de Deus e ela revela que a nossa vida está uma bagunça. E eu estou falando assim: deixa para lá, eu vou continuar a minha vida todo bagunçado. A palavra de Deus, ela é o centro da vida cristã. A oração, ela é a base de uma vida cristã. Todos nós conhecemos essa frase: muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder. Nós sabemos e conhecemos isso, mas nós precisamos praticar. Alguém disse certa feita que a oração não é fazer com que a vontade do homem se realize no céu, mas sim que a vontade de Deus se realize na terra. Não é isso que ensina a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. A oração não é uma ferramenta que Deus me deu e te deu para que você peça a Ele que a sua vontade, que a minha vontade venha a ser feita no céu, mas é que a vontade dEle venha a ser feita aqui na terra. Uma vida egoísta tem orações egoístas. Aquele que vive
uma vida egoísta só vai fazer orações egoístas. E orações egoístas está totalmente fora do propósito de Deus. Se está totalmente fora do propósito de Deus, eu não tenho nenhuma vida cristã autêntica. A minha vida cristã é uma farsa. Eu estou enganando a mim mesmo. Se a guerra do lado de dentro, vai também existir guerra do lado de fora. Se eu estou guerreando comigo mesmo, se eu estou em guerra com meus sentimentos, se eu estou em guerra com a minha vontade, eu também vou estar em guerra com o meu próximo. E você já notou que a pessoa que é egoísta, ele nunca está feliz. Uma pessoa egoísta é uma pessoa infeliz. E é isso que Tiago está dizendo aí. Cobiçais e nada tendes, lutais e guerrais e não conseguis nada, pedis e não alcançais. Uma pessoa que está em guerra, que é egoísta, é uma pessoa infeliz. Luta para ter algo, e quando tem, não se sente satisfeito, realizado, porque está vivendo para o seu ego. Mas quando eu vivo para Deus, a vontade do Senhor me satisfaz. Quando eu vivo para Cristo, é fazer a vontade do Senhor me realiza. Agora, quando eu faço a minha vontade, eu não consigo me realizar. E é isso que a igreja onde Tiago estava congregando, e ele escreve, estava vivendo. Uma igreja insatisfeita, lutava e não conquistava, e não conseguia, até conseguia alguma coisa, mas não tinha sucesso, não se satisfazia. E isso é retrato de muitos crentes hoje. Lutam, quando obtêm algo, vivem felizes, porque o egoísmo nunca tem fim, é insaciável. Aquele que vive uma vida egoísta, eu estava me lembrando aqui, na minha adolescência, meus pais não tinham condição e eu era doido para comprar um PS1 na época, PlayStation 1. Meus pais não podiam, eu comecei a trabalhar. A primeira coisa que eu fui foi comprar o videogame. Comprei o videogame, coloquei, joguei um mês. Depois de um mês, nem olhava pro negócio. Aquilo ali, pra que eu comprei isso? E assim estamos vivendo. Lutamos, queremos algo. Quando conquistamos, aquilo não nos satisfaz, porque aquilo é fruto de egoísmo. E aqui Tiago está apresentando outro motivo pelo qual estamos em guerra com nós mesmos e consequentemente uns com os outros. Por que nós vivemos em guerra com nossos irmãos? Por que nós vivemos em guerra com a gente mesmo? Porque também estamos em guerra com Deus. Se estamos em guerra com Deus, nada vai bem. Verso 4 ao verso 10, Tiago vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Convertesse o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A raiz de toda guerra, interna ou externa,
é a rebelião que nós temos com Deus. No começo da criação, era tudo perfeito. Deus disse: isso é bom. Deus criou os céus e a terra e viu Deus que era bom. Havia tudo em harmonia. Mas quando o pecado entrou, deu início aos conflitos. É o pecado que nos separa de Deus. É as nossas rebeliões que faz contenda entre o homem e Deus. E por isso estamos em guerra conosco, estamos em guerra com o nosso próximo, porque também estamos guerreando com Deus. Estamos vivendo em pecado. De que maneira um cristão declara guerra contra Deus? Como um cristão, como uma pessoa guerreia contra Deus? Nós guerreamos contra Deus quando fazemos amizades com os inimigos de Deus. Quando nós temos vínculos, aliança contra aquele que Deus já disse que não era para nós termos amizade. Tiago cita 3 inimigos com os quais nós não podemos ter alianças ou amizades. Se desejamos ter paz com Deus, nós não podemos confraternizar com essas 3 coisas. A primeira dela está no versículo 4, que é o mundo. Tiago diz que nós não podemos ser amigos do mundo, pois aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Está no versículo 4. E Tiago se refere, obviamente, à sociedade humana sem Deus. O sistema, todas as coisas nessa sociedade em que vivemos é contrária a Cristo e a Deus. Hoje, se você ligar a televisão, 100% que está passando nela, para não ter exagero, 99% é contra a palavra. São poucas coisas que você vê e fala: isso está na palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, voltarmos para Cristo. O sistema deste mundo é enganoso. O sistema deste mundo nos leva à guerra contra Deus, pois o sistema está tão tramado, o mundo está tão armado, que quando nós menos imaginamos, já estamos fazendo amizade, já estamos envolvendo, e quando o assustamos, estamos distantes de Deus. Quando olhamos, estamos distantes do nosso Criador. A palavra de Deus diz que Abraão era amigo de Deus, mas o seu sobrinho Ló era amigo do mundo. Quem é você? Quais têm sido as suas amizades? Será que você tem guerreado contra Deus? Será que você está em guerra contra você mesmo e contra seu irmão? Não será porque você tem feito amizade com o mundo? Nós precisamos entender isso no nosso coração. Quando nós estamos falando de Ló, nós podemos observar que Ló acabou se envolvendo em guerra, porque Ló era inimigo de Deus. E Abraão teve que ir lá salvar o seu sobrinho. Lembra? Quando ele entrou em conflito, em guerra, porque saiu fora da vontade de Deus, fez-se amigo do mundo. Diz a palavra de Deus que quando Ló olha a Campinas do Jordão, no finalzinho do capítulo vai dizer: e Ló cada dia mais se aproximava de Sodoma, onde houve a destruição daquele lugar. Ló cada dia mais se influenciava com o sistema mundano, se aliançava. Nós estamos aliançando com o mundo.
nós estamos sendo inimigos de Deus. Isso tem gerado guerra entre nós. Isso tem gerado guerra com os nossos irmãos. Isso tem gerado guerra com a gente mesmo. Porque estamos em guerra com Deus, estamos fazendo alianças com o mundo. A segunda coisa que nós podemos observar, a segunda coisa que Tiago diz a respeito da inimizade contra Deus, quando constitui-se, quando eu estou guerreando contra Deus, é quando eu estou também sendo amigo da carne. Nós encontramos aí no versículo 1 e no versículo 5, quando Tiago fala da carne, Tiago se refere à velha natureza que nós herdamos de Adão, que é propensa a pecar. Tiago está dizendo que aquele que vive em função da carne entristece o Espírito de Deus que habita em nós. Porque existe guerra entre nós e Deus, porque nós estamos dando lugar à carne, e quando nós damos lugar à carne, estamos entristecendo ao Espírito Santo, que tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, ele tem ciúme de você, porque ele te ama, ele tem zelo pela sua vida. E aquele que se entrega às paixões da carne, aquela pessoa que se entrega à carnalidade, entra em contenda, entra em guerra com Deus. Viver de modo que agrada a velha natureza significa declarar guerra contra Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 8, verso 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Permitir que a carne controle a nossa mente é perder a bênção e a comunhão com Deus. Quando eu deixo a carne me dominar, a velha natureza ressurgir na minha vida, eu estou longe, distante de Deus. Eu estou perdendo a bênção, e a bênção não é na coisas naturais. A bênção, uma pessoa abençoada é aquele que tem comunhão com Deus. Essa é a melhor bênção que você pode ter aqui na terra. É ter comunhão, é ser amigo de Deus, como Abraão foi. Nós precisamos disso. O problema é que nós estamos correndo atrás de bênçãos naturais. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma cura, mas estamos deixando a maior bênção, que é ser amigo de Deus, para trás. Quer ser salvo, porque estamos deixando a carne nos dominar. Abraão tinha uma mente espiritual, e ele andava com Deus, e ele tinha paz. Nós estamos falando que existem guerras entre nós. Talvez você tenha vivido um tempo de guerra, mas Deus nos convida hoje a ter paz, a cessar as guerras, a acabar com isso. Como? Voltando ao Senhor, sendo amigo dele, abandonando a carne, abandonando o sistema mundano e vivendo uma vida no Senhor. A terceira causa que nos faz ter guerra com Deus é o diabo. Nós encontramos no versículo 6 e 7. Então nós vemos aqui que o mundo está em conflito com o Pai, a carne luta contra o Espírito, e o diabo opõe-se aos filhos de Deus. O maior pecado de Satanás é o orgulho. E ele também usa disso para nos enganar. Ele coloca o orgulho muitas das vezes na nossa vida.
Ele usa isso como a principal arma na guerra contra nós. Deus deseja que sejamos humildes. Satanás, entretanto, deseja que nós sejamos orgulhosos. Deus quer que sejamos dependentes da sua graça, enquanto o diabo quer que sejamos dependentes de nós mesmos. Toda bênção, irmão, tudo que nós precisamos é da graça de Deus. Não foi isso que ele disse para Paulo? Paulo, minha graça te basta, Paulo. O grande problema é que nós estamos colocando outras coisas, estamos usando muitas coisas e deixando a graça de Deus, e deixando essa dependência de Deus de lado. A graça de Deus, o Senhor, é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada, somente do Senhor. Você precisa somente de Deus, de mais nada. Ele é o centro. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é o centro do Evangelho. Simplesmente isso. Você não precisa de mais nada. E o que o diabo quer é que você coloque outra coisa além de Cristo, além da palavra de Deus. O que o diabo está trabalhando para que nós continuemos em guerra com Deus é que nós coloquemos outra coisa além de Cristo. Isso é um erro. E quando eu faço isso, e quando eu coloco algo na minha fé, quando eu coloco algo na minha vida cristã além de Cristo, eu estou sucumbindo, eu estou morrendo. O diabo, ele quer encher o nosso ego de encorajamento. O diabo enche o ego. Ele quer isso. Ele quer que você faça as coisas da sua maneira. E muitos de nós estamos cedendo a isso. Nós não podemos, irmãos, aceitar outra coisa além do Senhor Jesus na nossa vida. Nós não podemos deixar o orgulho entrar em nós e destruir a nossa fé. O diabo, ele quer inflar o seu ego. E é o que nós estamos vendo muitas vezes dentro da igreja hoje. Palavras que está enchendo o ego de pessoas, do ser humano. E o pecado continua lá. Sabe por que estamos em guerra com Deus? É porque o nosso ego está elevado. Por isso estamos em guerra com o Senhor. Por isso ainda estamos em rebelião com Deus. Porque estamos orgulhosos, comendo comida de orgulho. Sabe o que é comida de orgulho? É pregação que fala do homem, é palavra que fala de homem. E a palavra de Deus não é coisa de homem. A palavra de Deus é dele, é por ele, para ele. Tudo é para ele. Eu não posso me voltar para as coisas, para o sistema mundano. Eu não posso voltar para isso. Eu tenho que abrir mão. Eu tenho que voltar para a palavra do Senhor. Eu não posso achar meios e colocar no Evangelho, dizer que é Evangelho, porque não é. O Evangelho de Deus é Cristo Jesus ressurreto, que morreu, nos salvou e vai buscar uma igreja. Ele está voltando. Então abra mão do seu ego,
abra mão de coisas que inflam o seu ego, de autoajuda. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, que acaba com a guerra e nos dá a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Para nós encerrarmos, Tiago vai dizer sobre 3 coisas para nós cessarmos com a guerra. 3 inimigos nos afastam de Deus: o mundo, a carne e o diabo. E esses inimigos faz com que nós tenhamos guerra com Deus. E Tiago vai dizer como eu cesso com a guerra. No verso 7, ele vai dizer: sujeitai-vos a Deus. Como que eu cesso a guerra que existe dentro de mim e que existe comigo e Deus? Sujeitando a vontade dele, sujeitando a Deus. Essa palavra é uma palavra militar. A palavra sujeitar, ela vem da área militar. Eu estava pensando nisso. Um militar, se ele é um soldado e tem um comandante, não sei qual a patente maior, mas que tem uma patente maior, e se o comandante disser nós vamos fazer isso, ele tem que fazer, mesmo sabendo que talvez o comandante está errado. Nas guerras, o soldado abaixava a cabeça para o comandante e ia para a batalha. E talvez o comandante estava errado e dava mal a todo mundo. Os soldados morriam porque o comandante tomou uma decisão errada, mas mesmo assim o soldado se sujeitava à vontade do seu comandante. Se sujeitar é abaixar a cabeça, é aceitar o domínio, é aceitar o domínio daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na nossa vida. Sujeitar a Ele, mesmo que seja sofrido, mesmo que seja dolorido, mas precisamos nos sujeitar à vontade do Senhor. Se eu quero ter paz na minha vida, se eu quero viver em paz com meus irmãos, se eu quero viver em paz comigo mesmo, se eu quero ter paz com Deus, eu preciso me sujeitar a essa vontade e me entregar a Ele. Eu estava lendo sobre o discipulado. Uma coisa me chamou a atenção. Quando Jesus chama Mateus, um cobrador de impostos, ele só diz assim: vem, me segue. Sabe o que Mateus faz? Não pensa 2 vezes, larga a coletoria lá e vai seguir a Jesus. Agora o problema nosso é que Jesus nos chama, nós pensamos 1, 2, 3, 4 vezes para depois fazer alguma coisa. Jesus tem pressa, quer vencer a guerra que existe entre você e Deus. Sujeite-se a Ele, coloque-se no devido lugar. É isso que significa sujeitar. É um soldado se colocando no seu devido lugar. O grande problema é que eu sou um simples soldado e eu quero ser um general, eu quero dar ordem a Deus. Eu quero dobrar o meu joelho e dizer: Jesus faz isso, Jesus faz aquilo outro. Vai lá, Jesus, e faz aquilo outro. Vai lá e faz aquilo outro. Não é você que manda. A palavra de Deus diz: acaso pode o vaso dizer ao seu Senhor alguma coisa? Ao oleiro alguma coisa? É o oleiro que molda o vaso conforme Ele quer. Quer vencer a guerra que existe entre você e Deus, dentro de você mesmo, com seus irmãos, com a sua família? Sujeite-se à vontade do Senhor. Enquanto nós não entregarmos a Deus todas as áreas da nossa vida, continuaremos sempre vivendo em conflitos. Sabe por que brigamos entre si?
porque nós não estamos sujeitando ainda a vontade do Senhor. Ainda existe ego lá. Ainda existem o pecado na nossa vida. Ainda existe orgulho. Mas quando nós nos sujeitamos a Ele, Ele cessa com as nossas guerras. Vivemos em paz, porque eu estou sujeito à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós temos o exemplo de Davi. Davi comete um adultério com Betseba e ocultou o seu pecado muito tempo. A gente lê a Bíblia e não tem noção, acha que foi, pecou e logo pediu perdão a Deus. Não, Davi pecou sim, mas foi um longo tempo para ele sair, revelar o seu pecado. Algumas pessoas dizem que foi quase um ano que Davi pecou com Betseba e ficou oculto o seu pecado. E enquanto o pecado de Davi ficou oculto, houve guerra entre ele e Deus. Ele foi o próprio Davi quem declarou isso. Nós podemos ver isso no Salmo 32 e no Salmo 51. Se tiver oportunidade, abra na sua casa. O quanto Davi sofreu em ocultar o seu pecado a Deus. Ocultou o seu pecado a Deus e estava vivendo em guerra com as pessoas e com Deus, porque o seu pecado estava oculto. Nós vemos ele pagar um alto preço, mas quando ele se sujeita a Deus, ele teve paz e alegria. Quando ele sujeita, ele tem esse ato de entregar o seu querer à vontade de Deus, ele recebe essa graça, ele se entrega, ele viveu uma vida de paz, porque se sujeitou a Deus. E aqui eu lembro de Jesus, no pior momento de sua vida aqui na terra, que foi de enfrentar a cruz por nós. O seu ser humano não queria, mas ele se sujeitou a Deus. Contudo, seja feita a tua vontade. Isso marca a paz que Deus quer nos dar. Quando Jesus diz isso, que seja feita a tua vontade, e se entrega na cruz, e diz lá na cruz do Calvário: Tetelestai, está consumado. Foi um marco da paz na humanidade, mas eu preciso reconhecer Ele para que essa paz aconteça na minha vida. Eu preciso ter essa mesma atitude que Jesus teve para que a paz reine na minha vida. Não é isso que diz aí em Filipenses: tenhais vós o mesmo pensamento que Cristo Jesus, que se humilhou, mesmo sendo Deus, tomou a forma de homem e se entregou na cruz. Ele está na adressa de Deus Pai. Ele entregou a sua paz. Não foi isso que ele disse para os seus discípulos? A minha paz vos dou. Mas para receber a paz que o mundo não dá, nós precisamos nos sujeitar à vontade do Senhor. Segunda coisa que Tiago diz para cessar as guerras está no versículo 8, onde ele declara: chegai-vos a Deus. Eu preciso me sujeitar
ao Senhor e depois a chegar a Ele. E de que maneira nós nos chegamos a Ele? Tiago ainda vai dizer no versículo 8: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Para nós chegarmos a Deus, precisamos purificar as nossas mãos. Salmos vai dizer: quem subirá no monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Que se chegar diante do Senhor, se purifique, se santifique, corra para que Ele te limpe, te sare. E aí nós vamos ter paz na nossa vida, paz nos relacionamentos, de todas as áreas, paz. O grande problema é que nós não estamos querendo nos achegar a Ele. O grande problema é que nós estamos afastando dEle. O grande problema é que nós queremos nos aproximar dEle com mãos sujas. O grande problema é que nós queremos nos achegar a Ele com dois pensamentos. Uma hora eu quero servir a Deus, uma hora eu sou sujeito a Ele, a outra hora não, eu quero curtir um pouquinho aqui. Cocheamos em dois pensamentos, ânimo dobre. Nós não podemos, irmãos, viver dessa maneira. Vamos achegar a Deus, purificando as nossas mãos e decidindo com o nosso coração o que nós queremos. Decidir. Diz o Senhor Jesus que não tem como servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. Não tem como uma fonte jorrar água doce e água salgada. Nós precisamos tomar uma decisão para chegar diante dEle. Nós precisamos de derrubar os ídolos que existem dentro do nosso coração e levantar o Senhor Jesus e dizer: só o Senhor, eu sirvo só a Ti. O meu pensamento está no Senhor, a minha vontade está no Senhor, o meu querer está no Senhor. E a terceira coisa, para nós encerrarmos, para que haja paz nas nossas vidas, conosco mesmo, com o nosso próximo e com Deus, nós precisamos nos humilhar. É o que diz no verso 9 e 10: humilhai-vos diante de Deus. É possível se sujeitar exteriormente sem se humilhar internamente. É possível você dizer assim: sim, Senhor, mas dentro de você fala: isso aí vai dar errado. É possível você balançar a cabeça e fazer aquilo que foi pedido a você, mas dentro de você está discordando totalmente daquilo que está sendo dito ou que está sendo proposto para você. Se humilhar é você se entregar por inteiro, é você abaixar a guarda dentro do seu ser e também exteriormente. É você querer desejar a vontade de Deus no seu corpo e também na sua alma. Nossa tendência é tratar o pecado de forma leviana. Muitos de nós tratamos o pecado dessa maneira: eu pequei. Ah, mas foi um pecadinho, não tem nada a ver. Continuo a vida, continuo vindo à igreja, continuo tocando na frente, continuo pregando, continuo cantando. O pecado está lá. Mas Tiago vai dizer o seguinte ainda no versículo 10:
converta-se o vosso riso em pranto. Sabe o que quer dizer isso? É você tratar o pecado com seriedade. Eu pequei e não posso continuar do mesmo jeito. Eu pequei e preciso existir lágrima nos nossos olhos porque pecamos. Eu pequei e precisa existir arrependimento dentro de nós. Eu pequei e eu preciso parar, abandonar essa prática. É isso que Tiago estava dizendo, porque na igreja que Tiago estava congregando, os irmãos estavam pecando, estavam rindo, vivendo a mesma vida, indo à igreja, lendo a Bíblia, orando, e não tratavam o pecado, ia levando com a barriga. O pecado não pode ser levado de qualquer forma. Pequei, eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa. Estamos vivendo o tempo da graça, Deus me perdoa. Não é assim não, irmão. O pecado precisa ser tratado com seriedade, porque Deus leva isso com seriedade. Então converta o riso em pranto. É isso que Jesus diz no Sermão do Monte: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Choram por quê? Pelos seus pecados. Choram porque estão em guerra contra Deus. Precisam chorar e se arrepender dos seus pecados, e assim vão ser consolados. Deus está nos convidando a viver uma paz com Deus, uma paz com o nosso próximo, uma paz interior. Como? Resolvendo a nossa vida com Ele. Resolvendo a nossa vida com Ele. Se sujeitando a Ele, se humilhando a Ele e achegando a Ele. Precisamos levar o pecado com seriedade. Salmo 51, 17. Coração compungido é contrito, não desprezará o Senhor Deus. Se nós levarmos o pecado com seriedade, e esse é se querer mudar, transformar de vida, e chegar a Ele com o coração contrito e quebrantado, Ele nos acolhe. Mas não pode ser um choro de remorso. Eu pequei, não podia ter feito isso, mas amanhã comete a mesma coisa. Tem que ser um choro de arrependimento. Judas chorou, mas acabou morto. Pedro também chorou, mas teve perdão e foi restaurado. Então chore, um choro de arrependimento. Leve o seu pecado a sério. Para nós concluirmos, obedecendo essas 3 instruções que Tiago nos dá, o Senhor se achegará a nós e nos purificará, perdoará e cessará as guerras da nossa vida. Foi revelado aqui para nós, pela palavra de Deus, que vivemos em guerra de 3 formas: com o nosso próximo, uma guerra interna, uma guerra com Deus. Você quer cessar isso? Se achegue a Ele, purifique as suas mãos, leve o seu pecado a sério, humilhe-se diante dEle, e Ele vai te dar a paz que o mundo não pode te dar. A paz que a humanidade procura aos 4 cantos. Se organizam para promover a paz, mas cada vez que se organiza, acontece e gera mais guerra. Por quê? Porque não resolveu o seu problema com Deus, a humanidade ainda.
não se achegou a Ele, não se sujeitou a Ele e não se humilhou a Ele ainda. E Deus nos convida essa noite: cesse a guerra que existe no seu interior, cesse a guerra que existe com o seu próximo, cesse a guerra que existe com você e Deus, se humilhando diante dEle, se sujeitando a Ele. Esse é o convite do Senhor Jesus nessa noite para a sua vida, para a sua alma. Se achega a Ele. É preciso entregar o controle da vida ao Senhor e permitir que Ele se torne o nosso príncipe da paz. Eu queria encerrar pedindo aos irmãos que abram a sua Bíblia. Eu quero ler juntos Isaías capítulo 9, verso 6. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E o seu nome será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Você quer viver essa paz que está sobre os ombros de Jesus? Se sujeite, se achegue e se humilhe diante dele. Fique de pé nessa noite. Feche seus olhos. Talvez nessa noite você está aqui, está vivendo em guerras. Talvez você está em guerra entre alguém da sua família. Quem sabe você está em guerra com seu pai. Quem sabe você está em guerra com a sua mãe. Quem sabe você está em guerra com alguém aqui. Você quer cessar isso? Você quer ter paz que está sobre Jesus? Se achegue a Ele, sujeite-se, se humilhe a Ele. Quem sabe você está aqui, a sua alma está em guerra com Deus mesmo. Você está em guerra com Deus. Você questiona a Deus sobre muitas coisas, porque existe pecado ainda, existe carnalidade, orgulho, ego ainda dentro de você. E o Senhor te chama nessa noite a se achegar diante dEle, a se sujeitar diante dEle, se humilhar diante dEle. Ele te chama nessa noite. Eu quero dar paz para a sua vida. É isso que a palavra de Deus te chama nessa noite. Ele te convoca para isso. Eu tenho paz para as suas guerras. Eu quero cessar as suas guerras. Nessa noite Jesus quer levantar a bandeira branca e decretar a paz na sua vida. Chega de viver uma vida insatisfeita com tudo.
você luta e continua vivendo em crise, e continua vivendo em guerra, e continua vivendo insatisfeito, porque você está vivendo uma guerra dentro da sua alma. E o Senhor te chama para resolver isso nessa noite. O Senhor te convoca para resolver isso nessa noite. Venha para Ele. Resolva o seu problema hoje. Cesse a guerra hoje. Se você quer fazer isso nessa noite, erga suas mãos aos céus e se sujeite a Ele. Se você quiser se prostrar diante dEle, nós estamos encerrando já, está acabando o culto, mas se humilhe diante dEle, se prostre diante dEle, porque Ele está aqui e quer liberar sobre a sua vida a paz. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero glória, a glória de Deus. Me cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Senhor Jesus, olha para a vida, Senhor, deste irmão que está aí, Senhor, querendo vencer essa guerra, querendo vencer a guerra com seus irmãos. Ele quer ter paz, Senhor, dentro da igreja. Ele quer ter paz dentro da sua família. Ele quer ter paz dentro da sociedade. Ó Pai, mas procura, ó Pai, nos quatro cantos e não tem encontrado essa paz. Porque essa paz, Jesus, não está em homens. Essa paz não está em denominação. Essa paz não encontra, Senhor, ó Pai, neste mundo. Porque essa paz está contida sob o Senhor. Ó Pai, nessa noite Ele vai diante de Ti, Senhor. Ele está diante de Ti e nós te pedimos, libera essa paz, Senhor. Libera essa paz entre irmãos, entre família, entre casais. Libera essa paz, Jesus. Libera essa paz dentro da nossa igreja. Nós não queremos guerra, Senhor, no nosso meio. Nós não queremos rivalidade. Nós não queremos, Senhor, ó Pai, rixas, brigas. Nós queremos a Tua paz. Nós queremos o Senhor. Nós nos sujeitamos diante da Tua vontade. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós nos achegamos diante de Ti, Senhor. Nos ajude a melhorar. Nos ajude a viver em paz, Jesus. Nos ajude a viver em unidade, Deus. Porque é isso que o Senhor quer. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a vencer. Nos ajude a cessar com essa guerra. Muitos, Senhor, estão guerreando consigo mesmo. Muitos estão guerreando com as suas vontades, com seus prazeres. Oh, Jesus, libera a Tua paz dentro desse ser. Sentimentos conturbados, que o Senhor possa liberar nessa noite sobre os seus sentimentos essa paz.
toda ansiedade, todo medo, toda depressão possa cessar nessa noite, porque a paz do Senhor está neste lugar e vem nessa noite sobre ti, e vem nessa noite sobre a igreja, liberando a paz, liberando a graça. Oh Jesus, nos ajudas. Se existe alguém aqui que está em guerra com o Senhor, Pai, vive em guerra com o Senhor. Oh Pai, que essa pessoa possa se humilhar, que essa pessoa se sujeite à sua vontade, que essa pessoa se humilhe e se achegue a Ti com o coração limpo e quebrantado, aceitando as Suas ordenanças, aceitando a Sua vontade, pois a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita e a Tua vontade é agradável. Me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Será que você pode aplaudir o nome bendito do Senhor nessa noite? Aleluia, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, nós estamos encerrando nessa noite. Queremos aqui dar os nossos avisos. Queremos avisar que quinta-feira nós temos a reunião profética que está acontecendo toda quinta-feira. Então venha buscar o Senhor com as suas necessidades. Venha buscar o Senhor com aquilo que você tem, com o seu ser, e venha entregar diante dele aquilo que você tem. E creia que Deus pode liberar sobre a sua vida essa paz. Às 19h30, sexta-feira, está iniciando o nosso projeto dos homens aqui em Vila Nova. E eu quero aqui convidar e convocar todos os homens que estão aqui para sexta-feira nós estarmos juntos aqui presencialmente com o pastor Itamar e o pastor Gessé, falando sobre masculinidade bíblica. No sábado, novamente nós estamos aqui às 19h e vamos estar assistindo um filme chamado Os Corajosos. E logo após vamos ter um momento de comunhão. Então venha participar, venha entender o que Deus tem para a sua vida, venha entender o que a palavra diz sobre masculinidade, e venha ter comunhão com os irmãos, venha ter paz uns com os outros, como foi pregado aqui. Vamos ter paz entre os homens. No sábado eu quero convidar a você estar aqui. Domingo também vamos ter a presença do pastor Itamar aqui, falando sobre o homem dentro da família. É o culto de louvor e adoração acontecendo, mas vamos ter uma palavra voltada para a família e direcionada aos homens. Então quero que você convide, quero pedir que você convoque, chame as pessoas, os homens, para estar aqui sexta, sábado e domingo para ouvir a palavra do Senhor. E creio que vai ser algo abençoador, em nome de Jesus. Então esses são os avisos, né, que nós queremos dar. Contamos com todos os irmãos aqui nas atividades que está acontecendo na igreja nessa semana. Amém? Estenda suas mãos à frente. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E todos digam amém. Nós temos o aniversariante da semana. A Lisiane completou aniversário, o Eziel completou aniversário ontem, o pastor Wagner está festejando, fazendo seu aniversário hoje lá no São Pedro. Então nós vamos estar aqui fazendo mais oração, e assim estamos liberados
por esses irmãos que fizeram o seu aniversário. Ana Paula também, né? De lá. Sim. Semana passada foi a irmã Maria. Amém? Vamos estar orando por todos os nossos aniversariantes. E estamos encerrados assim após a oração. Senhor Deus, eu quero, ó Pai, te agradecer por cada filho teu. Ó Deus, que o Senhor deu mais a oportunidade, ó Pai, de completar mais um ano de vida nessa semana. A vida Lisiane, ó Pai, nós colocamos diante de Ti a vida do Eziel, a vida do pastor Wagner, a vida da nossa irmã Maria, da Ana Paula. Ó Pai, todos os aniversariantes, que o Senhor possa liberar a Tua paz, a Tua graça sobre eles. Ó Pai, que essa data possa se repetir por longos anos. Ó Pai, debaixo da Tua presença, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos encerrados, meu irmão. Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.